A informação que eu tive é que o Zubeldia cai segunda-feira que vem. Mas é muito possível que ele caia amanhã, sim. Mas aí tem um dilema, Casão, que é esse. Teremos lá um jogo físico, como é o time do Tadjeri sempre, um jogo muito físico. E o Zubeldia está naquela... na beira da guilhotina, também por conta da utilização dos jovens da base. Mas aí a minha opinião, eu queria ouvir a sua. Talvez não seja jogo para os jovens da base, um jogo cascudo como esse, para você lançar os caras nessa condição. Mas se ele não faz isso em algum momento, vai ser criticado pela torcida se o resultado não vier. Ele está meio numa encruzilhada ali, me parece, o Zubeldia, Casão. Então, nessa questão dos jovens, quem se colocou na encruzilhada foi ele, né? Ele mesmo se colocou ali, porque ele teve o Campeonato Paulista inteiro para colocar os jovens para jogar, para dar, passar experiência para eles, fazer com que eles entrassem no time principal competindo, independentemente do adversário, como foi o Rian. O Rian entrou contra a Portuguesa e fez o gol da vitória. E depois, o Zubeldia esqueceu o cara, né? Agora, se você lança os garotos hoje, por exemplo, você mete lá 3, 4 garotos contra o Tadieres e o time for atropelado ou tiver dificuldade, vai ser... a pressão vai ser imensa por causa da escolha, não por causa dos garotos, porque vão falar isso que eu tô falando. Pô, teve o Campeonato Paulista inteiro para colocar os garotos para passar experiência para eles pegarem rodagem, para eles se sentirem mais à vontade, para eles pegarem intimidade com os outros jogadores profissionais dentro do campo, e não fez. Aí agora você joga os caras lá, então ele se colocou numa encruzilhada por causa disso. E aí entra a mesma coisa que o Dorival na seleção brasileira, né? Com o Hendrick, com o Estevão. Pô, tem a molecada. Primeiro, o Estevão ele não convoca, depois convocou. Só coloca na roubada o Estevão ou o Hendrick. O Estevão é convocado, fica no banco, todo jogo não entra 1 minuto. E aí a cobrança, além dos resultados, além do mau rendimento, vai em cima disso. Como que não coloca os jovens, se todo mundo coloca? Né? Compara com a Espanha e tal. O Zubeldia está na mesma situação. É uma situação parecida, né? Porque os outros times que têm base boa, lança. Palmeiras, por exemplo, lança. E segura a onda. E o Abel, às vezes segura um pouco, às vezes segura um pouco menos, mas ele coloca, tanto que o Palmeiras vende um jogador da base um atrás do outro, e antes de sair eles são importantes para o time principal. O Zubeldia perdeu o bonde nessa história. Ele vai ter que subir no bonde, ele vai ter que subir com o bonde andando dessa vez. Porque o bonde parou várias vezes durante o Campeonato Paulista e ele não subiu com a garotada. Agora ele vai ter que subir com a garotada em algum momento, mas com o bonde andando. É aí que eu acho, viu, Tironi? Eu sou totalmente contra qualquer onda pela demissão do Zubeldia. Não quero que ele... Não acho que ele tem que ser demitido. Prepare-se, hein? Vai ouvir bastante. Eu tenho certeza que eu vou ouvir. Eu já percebi que tem muito São Paulino que quer a cabeça dele. Eu sou contra. Assim, eu acho que o Zubeldia tem que continuar o trabalho, mas na hora que a gente vai analisar, não é por isso que eu acho que o trabalho dele é perfeito. Claro que tem falhas. Eu acho que essa é a principal questão que ele deixou passar mesmo, de não ter usado o Campeonato Paulista para dar jogo para esses garotos. Então o São Paulo teve mais de uma vez, quando teve aquela sequência em Brasília, por exemplo, quando que o Zubeldia rodou o time, que o Zubeldia mudou um pouco da escalação e ele não deu tanto jogo assim para os garotos. E a questão, qual é a grande questão quando a gente critica o Dorival, né, especialmente na seleção, agora do Zubeldia, é que se o jovem entra e vai bem, como foi o Rian naquele jogo contra a Portuguesa, ele foi bem, pô, dá mais sequência para ele, 20 minutos, 30, que seja, não precisa ser titular logo de cara. E vai dando jogo, assim, é muito melhor você colocar para dar jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, contra a Portuguesa, do que ter que jogar agora contra o Talheres na Argentina, se de repente não tivesse opção. Então eu acho que esse, para mim, analisando o trabalho do Zubeldia até aqui, esse trimestre que a gente tem em 2025, a grande falha para mim foi essa. Ele deveria ter dado mais jogo aos garotos, aproveitado o Campeonato Paulista, que sim, é um título, é questão importante, tinha que se classificar, mas poderia ter rodado um pouco mais para chegar neste momento da temporada já sabendo, com o Rian eu posso contar, com o Ferreira eu não posso, com o Alves em tal situação. Acho que nisso que o Zubeldia pecou no Paulistão. Muito bem, quem joga hoje, tem outra questão para ele resolver, o Zubeldia, a gente vai falar do Botafogo já, e daqui a pouco teremos Mauro César Pereira aqui.
Só para fechar o assunto São Paulo, tem outra questão para ele resolver. Caleri, e aí, joga ou não joga? Perdeu o pênalti, não sei o que e tal. Ele deu entrevista essa semana, né, pro André Hernan, também deu na SPN, e sobre o Caleri ele falou assim, o centroavante para mim nunca sai, ou quase nunca sai. Para mim é uma peça que é fundamental. E nesse jogo, me parece que é jogo pro Caleri, né? É argentino, é forte, é brigador. Nesse jogo especificamente, vai fazer o quê? Vai pôr o Francisco para brigar com um zagueiro de 2 metros? Não vai dar. Bom, o Botafogo também estreia hoje na Libertadores. O Fogão vai para o Chile, encarar a Universidade do Chile. Tem uma volta, ele está voltando o Universidade do Chile está voltando para uma fase de grupos da Libertadores depois de 7 anos. Casão, a primeira aparição do Botafogo pós-estaduais não foi nada mal. Empatou com o Palmeiras, jogando bem até. E agora encara aí o Universidade do Chile no Chile. É um bom jogo para estrear, né? Não parece tão complicado. Não, bom jogo. O Botafogo tem um bom time. Eu acho que é inferior ao ano passado, tá? O Botafogo. Sim. Mas continua sendo um bom time e dá para ir lá no Chile e sair com um bom resultado. Basta jogar como jogou contra o Palmeiras. Né? O Palmeiras é bem melhor que a Universidade do Chile, convenhamos, né? A única diferença é a viragem, né? Mas o Botafogo veio no Allianz Parque, se impôs, mostrou personalidade, mostrou que não veio aqui para ficar jogar por um empate. O empate aconteceu pelas circunstâncias do jogo, não porque o Botafogo quis empatar. O Botafogo quis ganhar o jogo. Né? Então é isso que o Botafogo tem que fazer. Só uma coisinha sobre o Zubeldia na entrevista que você falou, que ele falou que o centroavante nunca sai, o centroavante ele não mexe. O centroavante ele não mexe. Mas não mexe estrategicamente, não mexe numa escalação. Ele não falou eu não tiro o Caleri, ele falou que ele não tira o centroavante. Né? Boa. Então ele pode montar o time com outro centroavante. Pode ser o André, pode ser o Luciano do centroavante. Ele não falou diretamente que o Caleri ele não tira. Ele não tira aquela posição. O time dele tem que ter aquela posição em campo, que é o centroavante. Eu entendi desse jeito. Perfeito. Boa interpretação, me parece mais razoável, mais correta mesmo. Valeu, Ed. Bom trabalho aí na Argentina. Como quem também precisa de bom trabalho e boa sorte é o Zubeldia, né? Porque tá sob pressão. O São Paulo não vem jogando bem, o futebol pobre do São Paulo já desde a temporada passada, apesar da boa colocação no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estava tendo muita dificuldade em fazer bons jogos, especialmente fora do Morumbi. O que mudou nesse ano é que também no Morumbi o São Paulo tem jogado mal. E com o elenco que tem, pelo menos para mim, a gente conversava ontem aqui, eu, Mansur, durante a segunda-feira, Felipe, o São Paulo faz muito menos do que deveria, pelo menos na minha modesta opinião, com os jogadores que tem no grupo. Na minha projeção de times brigando para ser campeão brasileiro, brigando pelas Copas, o São Paulo estava. Hoje, eu não vejo o São Paulo brigando com essa qualidade de jogo que eu vejo o São Paulo, principalmente na estreia, depois também no Campeonato Paulista. Tem muitos jogadores de qualidade, mas não consegue transformar isso em agressividade, ser um time intenso, ser um time que tecnicamente ele sobrepõe a equipe adversária. Então é um Zubeldia que para mim tem mais do que mostrar, porque o elenco ele é forte, tem muita qualidade, tem peças e não consegue mostrar a sua força dentro do campo. Teve um jogo, perdeu um pênalti com o Caleri, sim, mas é um jogo contra o Sport que não foi bom. Eu não achei um jogo bom, um jogo competitivo, mas com muita dificuldade em marcação, com muita dificuldade em organizar o seu ataque, com jogadores que têm muita qualidade. Então ele não está conseguindo extrair isso de seus jogadores e por isso que o São Paulo sofreu contra o Sport. E eu acho que é muito difícil para o São Paulo, porque sempre sofre lá na Argentina contra o Talleres. O Lucas continua fora, mas a boa notícia é que o Oscar viajou com a delegação e deve iniciar como titular esse jogo. Jogador que pode fazer diferença, né, Mansur? Embora não tenha conseguido, nos últimos jogos, fazer com que o São Paulo produza um pouco mais, né? Acho até que, pelo menos na escalação de amanhã, isso aparentemente vai melhorar, na teoria, né? Vamos ver na prática, a escalação do Ferreira desde o início. Dá mais agressividade, né? Isso, claramente falta velocidade, agilidade no São Paulo
do meio pra frente, né? Quase que sempre. Muitos jogos o São Paulo ficou de dependente arrancadas do Lucas. ou de passagem de lateral, dependendo da Isso. característica dos laterais que jogam, né? Isso. Contra o Sport, até ele usou o Igor Vinícius de um lado e O Wendel à esquerda. Isso, o Wendel pela esquerda para ter mais Mas o passagem, Dias mas o Dias não jogou, entrou no tempo. segundo tempo. E não jogou o Cedric, né, na direita, tentando ter um pouco mais de passagem, já para ter um pouco mais de agressividade, pela característica do time. Assim, é curioso, eu tinha muita expectativa desse início de Campeonato Brasileiro, início de Libertadores, para tentar ver se o trabalho dava uma engrenada, tentando dar o benefício da dúvida de que o período do estadual, ter feito algumas experiências, de tentando retomar, de recebendo jogadores, o problema das laterais que havia, que os reforços chegaram. O jogo com o Sport não deu as melhores sinalizações. Não deve ser um jogo fácil, embora o Talheres tenha 9 pontos só em 11 partidas do Campeonato Argentino até agora. Mas a grande questão é que os problemas do São Paulo, eles são muito repetidos, né? São as mesmas questões assim que aparecem. A questão de criação ofensiva, a questão de saída de bola desde a defesa quando ele é pressionado. O São Paulo tem muita dificuldade de criar alternativa para fazer a bola sair pelo chão de trás. E com um time muito técnico, com jogadores experientes e capazes de fazer essa saída. É esse o ponto que mais chama atenção. E tem sido um time que fora de casa é pouco agressivo, né? Desde o ano passado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do São Paulo. Sobre a relação São Paulino, torcedor, bancada e Luiz Ubeldia. Luiz Ubeldia, que é um fato. Pressão aumentou depois de uma estreia ruim. Acho que é um fato a gente falar que foi uma estreia ruim. Quando você empata com o Sport, que até a última rodada da Série B não estava garantido na Série A, sobe, faz a primeira rodada dentro do Morumbis, com o Morumbis parcialmente cheio. Se a gente pensar que o anel, dois setores do Morumbis atrás do gol estavam sem a bancada, mais de 37 mil pessoas dentro da casa do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo empata em 0-0 com o Sport Recife, com uma atuação, eu diria que pobre, com falta de movimentação, com falta de lampejos, com falta de brilho por parte do São Paulo Futebol Clube. E aí eu queria saber de você, Gabi, o que você tem de informação e opinião quanto ao trabalho de Luiz Ubeldia? Como você está enxergando nesse momento, até agora, 1º de abril, o dia da mentira, o trabalho de Luiz Ubeldia sob o comando de São Paulo? Opinião, a gente já falou ontem no debate, falei até demais, né, o que eu acho sobre o trabalho do Zubeldia, mas a ponto de informação, de fato, assim, o jogo contra o Sport deixou a situação internamente, principalmente, mais pressionada, né, então a gente sabe quanto que exerce influência, conselho, também outras pessoas ali do entorno da presidência, por exemplo, né, que já começam a ligar, já começam a cornetar para o presidente, ele vai vendo que ele tem uma pressão interna quanto a isso também, e o torcedor do São Paulo me parece que o organizado, né, então a torcida independente fez até uma nota que é uma nota em tom de crítica à diretoria e a forma que estão conduzindo o trabalho com o Zubeldia, até falaram que é melhor tirar ele, que ele está sendo sacaneado, então me parece que não houve um rompimento de achar que ele não é o técnico ideal, mas de achar que os caras querem tirar. Enfim, acho que foi a minha interpretação, pelo menos, né, do post do Baby, líder da torcida independente. E é um ponto importante, né, Fê, quando a gente olha justamente para esse apoio da torcida, porque eu vejo hoje já uma situação que tem uma grande maioria dos São Paulinos que já perderam confiança no técnico, já não querem mais o Ubeldia. Mas não é uma parcela pequena também que está ainda favorável, que está ainda fechada com ele, né? Diria que está aquele 80-20 ou um 70-30, vai. Acho que tá já, uma, enfim, boa parcela até na rua, quando você conversa com o cara da padaria que, enfim, torce pro São Paulo, ele vai falar que ele não quer o Zubeldia, né? A rua, geralmente, né, o torcedor mais convencional, assim, ele já tá mais bravo com essa situação. Mas eu acho que tem ainda uma parcela que o defende e eu posso entender. Para mim, o problema do São Paulo está muito além de só técnico, mas o técnico, para mim, hoje também tem escolhas questionáveis e ele está, enfim, ganhando para, fazer o time jogar, né? Então a gente pode falar do ponto da diretoria, que a gente tem que falar, a gente fala quase todos os dias, mas o ponto do técnico também é um ponto de avaliação do torcedor. Neste momento ele está pressionado e, embora o São Paulo não fale disso publicamente, uma derrota em Córdoba amanhã, por exemplo, poderia ser o fim da linha para o Zubeldia, né? Eu acho que passa muito também pela questão de achar nomes no mercado. O São Paulo, dificilmente na era Casares, né, enquanto presidente, ele demitiu um técnico não tendo
um outro técnico apalavrado. Foi assim com o Crespo, né? Então saiu o Crespo, veio o Ceni. Com o Ceni foi assim também, né? Que saiu o Ceni, veio o Dorival. E só não foi com o Dorival porque ele que pediu para sair, não foi saído pelo São Paulo, né? Então tem esse ponto. Para mim, eu acho que tem várias questões que envolvem também o fato de que o São Paulo neste momento está de olho em possibilidades e vai ter uma decisão talvez de queda do técnico apenas quando tiver um outro técnico encaminhado, mas caso ele perca aqui amanhã, aí sim, acho que na quinta-feira o São Paulo já começa de forma extraoficial a buscar nome, viu, Felipe? Porque tem uma pressão interna e externa que já passa a ficar quase que insustentável para ele no São Paulo. A gente torce para que ele consiga então manter esse trabalho e que consiga fazer uma grande partida amanhã, que passa pelo coletivo. A gente fala de técnico, tem que falar de jogadores também, mas a parte coletiva do São Paulo não tem muita evolução, né? Então esse é o ponto que muitos, né, e eu posso estar incluso nessa crítica, né? Muitos acham que de fato é algo que ele tem que melhorar, né? O time não tem uma evolução e também o uso da base. Eu acho que a coletiva dele para mim foi a pior desde que ele pisou no Brasil, porque essa coletiva dele, onde ele fala da base da forma que ele falou, que é um ativo importante pro patrimônio do clube, para a história do clube, e de uma forma que você precisa ter esses jovens ao seu lado, não só pela parte esportiva, mas principalmente pela parte financeira. Aí sim é um ponto que enfim, já me incomoda, e sei que incomodou também pessoas internamente a forma que ele falou da montagem desse elenco. Mas tem água para rolar, Felipão. É algo que ainda, claro que depende do jogo de amanhã por aqui. Torço para que consiga ficar no cargo, torço para que consiga dar a volta por cima, torço pelo bem do São Paulo, e o bem do Zubeldia nesse momento é o bem do São Paulo. Eu acharia o grupo mais fácil do Botafogo se eu soubesse qual o Botafogo vai jogar essa temporada. Eu não sei ainda, sinceramente, né? O Arnaldo ontem discutiu comigo, estava nervoso, porque achou que o grupo do São Paulo é impossível. Não, nada disso. Não, eu acho que o grupo do São Paulo, diferentemente dos outros, ele não tem um saco de pancadas. É diferente isso. Então ele tem 3 times, ali você falou, a questão logística favorece o São Paulo, a questão esportiva desfavorece o São Paulo, na questão das forças do grupo, né? O Tadieres é uma pedra no sapato histórica do São Paulo, foi adversário do São Paulo no ano passado, acabou de ganhar a Supercopa da Argentina batendo o River Plate. O Libertad é líder do Campeonato Paraguaio, tem muita tradição em Libertadores, embora não tenha tanta torcida. É o time do chefe, né? O time do antigo chefe da Conmebol. E o Alianza Lima vem da eliminação do Boca Juniors, né? Então eu acho que é um grupo chato, embora não tenha altitude, né? Eu acharia, para responder a sua enquete... O tive é que o Zubeldia cai segunda-feira que vem. Mas é muito possível que ele caia amanhã, sim. A diretoria do São Paulo já prepara o terreno. Inclusive, nós vimos aí uma movimentação de torcida que teve na rede social e tal, já pedindo. É que eu não tô falando somente de torcedor comum, tô falando também de organizada, que foi mais ou menos o que aconteceu quando o Rogério Ceni cai, né? Quando o Rogério Ceni caiu, torcida organizada falando e coisa e tal. Se os caras perderam, se o Zubeldia perdeu o apoio da arquibancada, que o vaiou no último jogo, se perdeu também o apoio da torcida organizada, torcida de campo, torcida organizada, mídia alternativa, ele já não está encontrando mais o apoio, é porque ele está realmente muito próximo de cair. O time do São Paulo, enquanto a diretoria também é uma diretoria bastante confusa nas suas atitudes, mas é uma diretoria que inegavelmente ouve bastante a voz que vem da arquibancada e também da mídia, né? Ela ouve bastante, porque nós temos um presidente vaidoso, que gosta de postar bastante na rede social. Então, se na rede social ele só é cobrado por uma troca de um técnico, claramente ele vai pensar sim na troca do técnico. Então a informação que eu tenho é que o Zubeldia balança, mas balança mesmo. E que amanhã deve ser assim o término da trajetória dele no São Paulo. Pode ele ter uma vitória contra o Tadieres e ele não cair? Pode. E pode ter um empate e ele não cair. Mas acho que até que de quinta-feira ele não deve passar. Não acho que ele treine no São Paulo pro jogo do final de semana, tá bom? Então, seria um acerto essa demissão do Zubeldia? Encaro como um acerto tremendo. Encaro como um acerto gigantesco. Sim, ele ser demitido agora, gostando ou não do Zubeldia, eu acho que o fim da linha chegou pra ele, né? Aquela última coletiva totalmente bizarra, totalmente perdida, pra quem não assistiu vale até a pena. O cara, tá sendo vaiado. Quantos me vaiaram aí? Aí tinha 30
e 8 mil pessoas na arquibancada. Quantos me vaiaram? Ele fala. Tinha 38 mil só vaiando, né? Que é gigantesco de pensar. E também perguntas como: por que você não colocou o Rian Francisco pra jogar antes, cara? Ele, não, o Rian, veja bem, não era nem pra ter entrado. Cara, sabe, o que é isso? Não era nem pra ter entrado. Ele entrou pra eu ganhar uma substituição a mais. Por isso eu coloquei o Rian. Então, enquanto o São Paulo vai pra um lado, uso da base, valorização da base, fechamento com o Evangelos Marinax, tem que ter um time mais modesto, de compras assim, de oportunidade, como Oscar, Enzo Dias, o Wendel e Cedric, sem gastar dinheiro com o passe, usando a equipe de base, sendo ela uma coisa assim primordial pro futuro do São Paulo, o cara, não era nem pra ter colocado o Rian Francisco. Então ele vai numa contramão tremenda com as diretrizes que a diretoria do São Paulo, pelo menos em discurso, colocou pra gente que eram prioridade máxima. Aí nós temos também a questão do Caleri. O Caleri vai ser afastado? Acho que afastado é muito grave, é muito grande. Quem pode ser afastado é o Luciano. O Caleri ser afastado, acho que não, mas o Caleri ele tem que pegar banco de reservas. Não tem mais condição de alguém defender o Caleri nos dias atuais. Considerando o Caleri como um possível ídolo, considerando o Caleri como uma gratidão que nós temos por ele, hoje não dá para defender o Caleri entre os titulares do time de São Paulo. Então o Caleri se perde a posição para o André Silva contra o Tadieres, que é normal acontecer, eu acho que seria um dos míseros acertos aí que o Zubeldia faria, e é uma coisa que está para acontecer, tá? Caleri está para virar banco do André Silva, o Zubeldia até falou sobre isso, minimizando completamente a culpa do Caleri, mas sim, é possível que o Caleri vire banco agora no jogo contra o Tadieres. O Oscar vai se recuperando porque o Oscar ele não tem histórico de lesão. Então o Oscar se recuperando, não tendo histórico de lesão tão grande, o Oscar pode ser que já vá para o campo contra o Tadieres amanhã pela Libertadores. O que também é um conflito de ideias, né? O Oscar, ele jogou 11 jogos em 2025, o que é mais de um terço do que ele jogava na China durante o ano inteiro. E é muito maluco de pensar nisso, porque o São Paulo teve 20 dias parado após a eliminação do Campeonato Paulista e teve janeiro praticamente como uma pré-temporada. Dito isso aí, o São Paulo teve apenas, acho que uns 15, 16 jogos, o cara jogou 11. E lógico que já está machucado. E é um Oscar que não tem histórico de lesão. Ele veio para somar, se entregou bastante, jogou de ponta esquerda, jogou de ala, jogou de volante, jogou de meia, e ainda assim você tá querendo extrair ao máximo do cara. Se quebrar igual o Pablo Maia, falar, esse ano aqui ele não joga mais, vai custar carésimo pro São Paulo. Não só salário, mas vai custar caro. Vai ter que buscar um novo meia, talvez. Então é muito delicado o assunto Oscar. É claro que o técnico não deveria ter esguelado ele lá, esganiçado contra a Velo Clube, contra a Inter de Limeira e contra a Ponte Preta já classificada e tal. E São Bernardo e um monte de jogo. Era para ter ido devagar, mesclando mais o elenco. Não fez, custou caro e agora o Oscar de novo é um dos pivôs da discussão, porque estamos vendo o São Paulo podendo quebrar o Oscar do nada. E aí é muito desesperador. Agora o Oscar ficando pronto para jogar contra o Tadieres, na minha opinião,